Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa obra maravilhosa. Jesus, uma biografia do Armand Puig, da editora Paulo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, porque eu não vou repetir aquilo que eu já falei do primeiro vídeo. Mostrei lá o sumário, mostrei o currículo do Armand Puig. Ele é um sacerdote católico, tá? E as obras eruditas católicas são maravilhosas. Esquece esse catolicismo pagão popular aí, esquece. Eu estou falando de erudição. E essa obra é uma das melhores obras sobre o Jesus histórico. E porque nós cristãos entendemos que tanto o Jesus histórico como o Jesus da fé é a mesma pessoa. Tá? Os céticos, os eruditos céticos falam que não. O Jesus da fé é uma invenção, tá? O Jesus Deus, que ressuscitou, foi assunto aos céus, para eles é uma invenção, mas o Jesus histórico, o ser humano, não é. Existiu de fato. Para nós não tem essa dicotomia. O Jesus da fé e o Jesus histórico é o mesmo ser, é a mesma pessoa. E nesse segundo vídeo eu vou continuar mostrando para vocês aonde eu parei. Quem assistiu o primeiro vídeo aí, viu eu mostrando sobre a Galileia, tá? E eu falei, ó, até mostrei no número da página, a página 74, tá aqui ela, ó, 74 no número da página, que é a situação econômica da Galileia, onde Jesus viveu ali, tá? E vamos iniciar daqui. Depois vou mostrar outras coisas. Olha só, a Galileia era um território fundamentalmente agrícola, com uma distribuição mista de propriedade. Os cultivos majoritários eram a vinha, os olivais e os cereais. Grandes fazendas pertenciam a proprietários residentes fora do país que tinham investido em propriedade agrícola, que depois colocavam nas mãos de um administrador. Você tem aquela parábola de Lucas, né? O administrador infiel. Jesus fala do contexto histórico aqui, né? Na época que ele vivia. A impressionante vila fortificada de Ramat Hanadiv, de finais do século I d.C., situada nas colinas setentrionais da Serra do Carmelo, já fora da Galileia, mas muito perto dessa região, ilustra uma típica propriedade agrária e ligada à pecuária, com dependências residenciais. Contíguas a esse regime de latifúndio, as pequenas propriedades familiares, transmitidas de pais para filhos, eram exploradas diretamente pelos seus proprietários. Isso implicava que houvesse terras em regime de arrendamento, cujos arrendatários deviam entregar ao proprietário uma parte do produto, e um grande número de trabalhadores diaristas que todas as manhãs aguardavam na praça que alguém lhe desse trabalho. Aí você tem aquela famosa parábola, né? Que Jesus ilustra isto. Os trabalhadores da última hora. A parábola dos vinhateiros homicidas e dos trabalhadores da vinha, pronunciada por Jesus, refletem essa situação. O problema econômico fundamental dos pequenos proprietários, e em geral da maioria da população, eram os impostos. Eram frequentes as petições de redução da carga fiscal, como aquela que no ano 17 d.C., a província de Síria apresentou ao imperador Tibério, tal como nos conta Tácito na sua obra Anais. O próprio Herodes decretou no ano 19 a.C. uma redução dos impostos que seus súditos tinham de pagar. Enquanto a partir do ano 6 d.C., o governador romano era o responsável pela cobrança de impostos na Judéia, na Galileia, a fiscalização dependia unicamente de Antipas, que, ao que parece, não tinha que enviar uma parte daquilo que cobrava para Roma, para o fisco. Para o fisco imperial. Antipas tinha a competência exclusiva dos impostos e, de acordo com Flávio Joséfo, todos os anos ele recebia 200 talentos, ou seja, cerca de 4.500 quilos de prata, para além daquilo que recebia
em impostos extraordinários e nas taxas sobre as colheitas e as transações comerciais. Em contrapartida, não parece que os judeus da Galiléia, ao contrário do que acontecia com os judeus da Judéia, estivessem obrigados ou denominado tributum soli, o imposto sobre as propriedades agrícolas, que era uma das bases do sistema fiscal romano. Ainda assim, a média resultante implicava uma carga fiscal de cerca de 30%. Por isso, uma má colheita obrigava imediatamente a que muitos tivessem de se endividar para poderem pagar os impostos. A aplicação de dois sistemas fiscais distintos, a partir do ano 6 d.C., o herodiano na Galiléia e o romano na Judéia, provocou graves conflitos e tensões que se manifestam, por exemplo, no episódio do tributo ou imposto a César que ocorreu na Judéia, precisamente em Jerusalém. Então ele fala todo o cenário, gente, histórico, cultural, é maravilhoso. Em suma, a Galiléia era uma zona rica em agricultura e em pesca, mas, contrariamente ao que acontecia em Jerusalém, não havia grandes proprietários judeus que vivessem na região. O mais rico dos residentes da Galiléia era provavelmente Herodes Antipas, o tetrarca popularmente chamado rei. Os demais grandes proprietários agrícolas, a começar pelo próprio imperador, viviam fora do território e suas explorações eram geridas por administradores, que logicamente eram corruptos, né? Logicamente, o negócio da pesca era muito importante na zona do lago de Genezaré ou Tiberíades, as cidades gregas próximas do lago e de zonas mais distantes, como Tiro, eram centros comerciais que absorviam uma parte considerável do comércio galileu. Embora Flávio José realce enfaticamente o bem-estar da Galiléia rural, não se pode afirmar que o povo nadasse em abundância. O pequeno proprietário agrícola e o trabalhador diário passavam frequentemente por dificuldades econômicas, muitas vezes relacionadas com os impostos, e tais dificuldades podiam terminar com a venda das terras, a imigração ou até mesmo a delinquência. Aí ele vai falar sobre que era um território com conflitos, né? Maravilhoso. Deixa eu pegar outra parte aqui, ó, para vocês, sobre Jesus agora. No primeiro vídeo, eu mostrei todo o sumário para vocês, tá? Todo o sumário. Deixa eu pegar aqui. Aqui você tem os grupos religiosos. Esse aqui eu não vou pegar. Cadê? Vamos pegar aqui, ó, sobre Jesus, personagem. Está na página 147. Vamos lá, 147. Aqui, ó. A personagem, o nome. Todas as fontes históricas coincidem no nome de Jesus para designar a personagem tratada neste livro. O termo deriva do latim Jesus, que por sua vez provém da forma grega Iesus, que o grego não tem J, né? Iesus. A forma hebraica ou aramaica é Yeshua, e no dialeto galileu do aramaico, que é a língua materna de Jesus, o nome pronunciava-se Yeshu. Mais adiante, a partir do século III, no aramaico babilônico e em siríaco, o acento passou para a sílaba anterior e a pronúncia passou a ser Yeshu. Por outro lado, o próprio Yeshua é a abreviatura da forma plena Yehoshua, utilizada exclusivamente até a época do exílio da Babilônia. Assim se chama, por exemplo, Josué, o líder carismático, sucessor de Moisés. Assim, Jesus é um nome bíblico reconhecido comum a muitas figuras que aparecem nas escrituras judaicas, que era muito habitual entre os judeus que viviam na Palestina no século I a.C. e depois de Cristo. Assim o confirmam as inscrições dos ossários da época e o próprio Flávio José, que o cita umas 20 vezes nos seus escritos na forma grega, Iesus. Tal como realça Giuseppe Barbaglio, é um nome comum a resistentes anti-romanos, tá? Jesus, filho de Safá,
é profeta, Jesus, filho de Ananias, e conhecemos até um sumo sacerdote do templo de Jerusalém que tem este nome, Jesus, filho de aqui, ó, Fiabe. Essa abundante utilização leva a que seja necessário acrescentar uma determinação para precisar de que a pessoa se trata, de que pessoa se trata. Jesus é chamado de acordo com seu povoado de origem de Nazaré, o segundo cognome Cristo, que é Christos no grego, que significa ungido, tradução grega do Messias. Rapidamente o cognome passou a substituir o nome, e Flávio Joséfo refere-se a Jesus como chamado Cristo. Os autores romanos Tácito, Plínio e Suetônio referem-se a ele da mesma forma, mas nas comunidades cristãs primitivas, surgidas fora do contexto do judaísmo, por exemplo, as comunidades paulinas, mantém-se indistintamente o nome e o cognome, aparecendo a forma mista Jesus ou Cristo, ou simplesmente Jesus Cristo. Aí ele vai falando aqui, ó, tá? Depois ele vai falar aqui, ó, lugar e data de nascimento. O testemunho das fontes históricas sobre o povoado de origem de Jesus é unânime: Nazaré. Por isso que muitos céticos, os céticos, eles falam que Jesus, que Mateus e Lucas, eles inventaram, né? Dizendo que Jesus nasceu em Belém, para provar que ele era o Messias, principalmente o Mateus. Mas Jesus nunca foi conhecido como Jesus de Belém. Ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Então, para os estudiosos céticos, eles falam que Jesus, ele nasceu em Nazaré, tá? Ele era analfabeto, só falava o aramaico, e era um líder carismático que pregou o reino de Deus, e por isso ele foi morto, tá? Crucificado, não ressuscitou, ele não é Deus, não era o Messias, enfim, os caras falam absurdos, né? Absurdos. Assim o comprovam os documentos do Novo Testamento, tanto o Evangelho como os Atos dos Apóstolos. Nazaré apresenta-se como sua terra e a sua cidade, onde vivem os seus familiares. Bartolomeu, Natanael, um galileu como Jesus, e futuro discípulo seu, pode perguntar com ironia: de Nazaré pode vir algo de bom? A multidão que acompanha Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, pouco dia antes da paixão, manifesta: esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. No extremo oposto, as autoridades religiosas de Jerusalém respondem assim a Nicodemos, um líder judeu que ousara encontrar-se com Jesus à noite: você também é da Galileia? Estude e verá que da Galileia não surge profeta nenhum. No Talmud, Jesus é invariavelmente Ha-Nossi, adjetivo que significa o Nazareno. Assim acontece, por exemplo, no tratado Sanhedrin, do Talmud da Babilônia. Apesar da sua adversidade, os adjetivos gregos nazarenos e nazoraios, ambos presentes no texto grego do Novo Testamento, vão na mesma direção, tal como o substantivo grego Nazara, que aparece juntamente com Nazaré, a denominação grega mais habitual. Em hebraico moderno, os cristãos são chamados de Has-Nosrim, os nazarenos, de acordo com o uso do Talmud, já comprovado no Novo Testamento. A seita dos nazarenos é a expressão utilizada pelo advogado Tértulo, que fala em nome dos dirigentes do Sinédrio na sua alegação contra Paulo perante o procurador Félix. Ele vai falando aqui, ó. Perante esse número considerável e concordante de testemunhos, muitos autores defendem o vínculo exclusivo de Jesus com a população galileia de Nazaré. Jesus, um galileu, teria nascido e vivido nesse povoado da Baixa Galileia até cerca dos 30 anos. Por outro lado, os evangelhos de Mateus e de Lucas estabelecem uma distinção entre o lugar de nascimento e o lugar de origem de Jesus. Belém da Judéia seria o lugar onde Jesus teria nascido, e Nazaré, onde teria crescido e passado a infância, a adolescência e a juventude. Sobretudo no Evangelho segundo São Lucas, explicita-se que a população galileia de Nazaré é o lugar onde Jesus foi criado,
enquanto o nascimento de Jesus se situa em Belém. É então necessário perguntarmos onde Jesus nasceu: em Nazaré, da Galiléia ou em Belém da Judéia? Qual o valor histórico da tradição cristã que situa o nascimento de Jesus em Belém, a cidade de Davi, o grande rei de Israel? Porque ele é o Messias, né? Ele tinha que nascer lá. Aí vem o lugar, Belém. Os relatos dos dois evangelhos de Mateus e de Lucas sobre a infância de Jesus têm bastante pontos em comum, mas também apresentam algumas divergências. Perdão aí, queridos. Os dois pontos de divergências mais importantes são a sucessão dos fatos e a situação legal de José e Maria no momento do nascimento de Jesus. Em Mateus, a memória do nascimento dos primeiros tempos de Jesus, recém-nascido, está exclusivamente ligada a Belém, embora a aparição do anjo a José em sonhos ocorra no lugar indeterminado. Desde o início do Evangelho, Belém é o único povoado referido e é numa casa de Belém da Judéia que os magos vindos do Oriente encontram Maria e o seu filho Jesus. Trata-se de uma casa que pertence a José, descendente de Davi e membro da família do grande rei de Israel, ou José, Maria e Jesus vivem em casa de um parente de José que pertence, tal como ele, à estirpe de Davi. Mas Mateus também relata que Herodes manda matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que tinha investigado junto aos magos. Essa notícia faz pensar que a visita dos magos ocorre algum tempo depois do nascimento de Jesus e não de forma imediata. Aí ele vai falando aqui, ó. Aí ele vai falar da perspectiva de Lucas, que é diferente, tá? Ó, Maria vive em Nazaré, é ali na sua casa, recebe a visita do anjo Gabriel. De José não se diz explicitamente de onde e nem onde vive, mas segundo Lucas, tem de ir registrar-se em Belém, na Judéia, e por isso tem de viajar da cidade de Nazaré, da Galiléia, para registrar-se na sua cidade natal. Por outro lado, quando após o nascimento de Jesus voltam da Judéia para Nazaré, fica claro que José e Maria voltam à Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Ao que parece, José tem, portanto, 2 cidades, Belém e Nazaré. De qualquer forma, José não tem casa própria em Belém, nem pelo menos de princípio tem nenhum familiar que o receba, uma vez que, segundo Lucas, Maria, sua esposa, dá à luz no estábulo de uma hospedaria destinada a acolher caravanas e onde os viajantes procuravam alojamento. Interessante, né? Ele vai comentando sobre Belém. Olha, muita coisa aqui. Eu vou correr, tá? Ele vai explicando sobre Belém. Depois aqui ele vai falar do motivo, um censo de Herodes no tempo de Augusto. Muita gente questiona Lucas e fala que Lucas errou aqui, tá? Ó, a pergunta seguinte é a razão pela qual Jesus nasceu fora de Nazaré e que circunstâncias levaram os seus pais, José e Maria, a Belém. O Evangelho de Lucas justifica o deslocamento para Belém referindo-se a um censo decretado pelo imperador Otávio Augusto, que teria abrangido pelo todo o império, e relaciona com Quirino, governador da Síria. José e Maria estariam obrigados a ir a Belém para se registrarem e cumprirem dessa forma o decreto. Assim sendo, enquanto Augusto foi imperador de Roma entre os anos 29 a.C. e 14 d.C., Quirino começou a ser governador da Síria, com atribuições sobre a nova província da Judéia apenas a partir do ano 6 d.C., precisamente quando Arquelau, filho de Herodes, foi deposto e a Judéia passou a ser uma província romana. Aí começou a era dos governadores romanos, né? Aí vai aqui, ó. Vai falando detalhes aqui, detalhes sobre esse censo, tá? Muito bom, muitas informações históricas, culturais, sociais. Olha só, é muita coisa aqui, ó. Eu vou correr por causa do tempo, tá? Que ele vai falar sobre os recenseamentos que haviam naquela época. Vai falar de Herodes, dos conflitos que os judeus tinham com Herodes. Ele era odiado mesmo, foi ele que embelezou o templo, né? Reformou o templo ali.
mas não resolveu nada porque o povo odiava ele. Ele era um tirano também, né? Casou-se 9 vezes, matou sua própria mãe, matou seus filhos, todo mundo que para ele era uma ameaça para o seu governo, ele matava. Herodes o Grande. Olha só, é muito detalhe, queridos. Eu vou falar, ó, a data, ano 7 ou 6 antes de Cristo. Ele vai falar aqui, ó. É incontestável que Jesus nasceu no tempo do imperador romano, Otávio Augusto. Ele nasceu nessa época. E de Herodes, rei dos judeus. Dado que Herodes morreu entre os meses de março e abril do ano 750 depois da fundação de Roma, não podemos ir além do ano 4 a.C. Essa curiosa anomalia cronológica, Jesus nasce antes da era cristã. Deve-se ao erro que Dionísio, o Pequeno, cometeu no século 6, quando esse monge quis fixar o início da era cristã, situou no ano 754, depois da fundação de Roma, e não no ano 750, antes da morte, ano da morte de Herodes, ou seja, 4 anos ou mais tarde ainda. Por outro lado, as reflexões do capítulo anterior sobre o recenseamento de Herodes indicam o ano 7 ou 6 a.C. como uma data para além da qual não se pode situar o nascimento de Jesus. O fato de Herodes ter ordenado a morte de todas as crianças de Belém e arredores de 2 anos para baixo indica que, segundo o Evangelho, segundo São Mateus, temos de situar o nascimento de Jesus no intervalo temporal não superior a 3 anos em relação à morte de Herodes, que ocorre quando a família de Jesus já está no Egito, segundo Mateus 2,19. Parece então claro que devemos situá-lo entre os anos 7 ou 6 e 4 a.C. Ele vai falando aqui, ó. Depois vai falar dos pais de Jesus, né? Pais e família, os pais, José e Maria. Vai falar das fontes dos evangelhos, tá? Ele vai trabalhar de maneira bem exaustiva aqui esse assunto. José o carpinteiro. Carpinteiro, gente, ele não trabalhava só com madeira, mas trabalhava com ferro, trabalhava com mármore, trabalhava com todo tipo de engenharia, né? Naquela época. E Jesus aprendeu esse ofício. Tá? Ele vai falar aqui, ó. Não dá para ler por causa do tempo, tá? Jesus, uma criança especial. Maravilhoso. José e Maria sabiam que ele era o Messias, né? Jesus, da linhagem de Davi, é por isso que ele tem que nascer em Belém, tá? Ele vai explicar esse contexto aqui, né? Citando os evangelhos. Essa parte é muito importante, e ele é católico, né? E nós sabemos que o dogma católico é que Maria, ela continuou virgem até a sua morte. E os irmãos de Jesus ali não são irmãos, são primos. E aqui ele vai explicar por quê. É claro que nós não concordamos, mas a explicação que ele dá é interessante, gente, para você saber o outro lado da história, tá? Jesus teve irmãos, lógico que teve, e não foi primos, é irmão de sangue mesmo. 2, a carta de Tiago, que não é Tiago apóstolo, mas Tiago, irmão de Jesus, que foi líder de Jerusalém, e Judas, a carta de Judas, ambos eram irmãos de Jesus, tá? Irmãos de Jesus. Então, os irmãos e as irmãs de Jesus, aqui ele vai falar, ó, e vai explicar, tá? Ó, as fontes antigas cristãs judaicas falam a propósito de Jesus, dos seus irmãos e das suas irmãs, ou refere-se a algumas pessoas como irmão de Jesus ou irmão do Senhor. Assim sendo, seria opormos às evidências das fontes negar que Jesus teve 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Os 4 irmãos, homens de Jesus, ostentam significativamente nomes clássicos da família de Israel, habituais a partir dos movimentos reformadores judeus no século II
antes de Cristo. Tiago, mais velho, tem o nome do patriarca Jacó, e os outros 3 receberam os nomes de 3 dos seus filhos, José, Judá e Simeão. Os nomes das irmãs não são mencionados nos evangelhos canônicos, como devemos entender do ponto de vista histórico essa evidência. Que significado teremos de dar a esse acontecimento indiscutível e, além do mais, completamente natural na sociedade judaica da época? A pergunta adquire mais relevância pelo fato de Jesus ter deixado casa, família e cidade quando já tinha mais de 30 anos, e essa ruptura não aconteceu em tensões, como reflete alguns textos evangélicos. Numa ocasião, os seus parentes, e não apenas seus irmãos, foram, inclusive de Nazaré a Cafarnaum, detê-lo, porque diziam ele ficou louco. Está lá em Marcos. Os irmãos de Jesus formam um grupo bem identificado que se distingue do grupo dos discípulos, aquele que Jesus chamou livremente para que partilhasse com ele a sua vida e a sua missão. Aí vai falar aqui, ó. Vai explicando, vai detalhando. Depois aqui vai falar sobre, ó, Tiago, o irmão mais velho, que escreveu a carta de Tiago, que é uma epístola universal, e também ele foi líder, pastor da igreja de Jerusalém. Tá? Então, Tiago, irmão mais velho. E aqui, ó, é interessante que ele vai falar, ó, o significado da expressão irmãos e irmãs de Jesus. Existe 4 possibilidades de interpretação. A primeira, e aqui eu vou encerrar o vídeo, né? Quem sabe posso fazer, se vocês gostarem desse segundo vídeo, eu posso fazer o terceiro. Aí vocês comentem aqui, vocês comentam. Se vocês quiserem, eu faço o terceiro vídeo. Se não comentarem, não vou fazer. Existem 4 possibilidades de interpretação. Os irmãos de Jesus são no sentido biológico e legal do termo, isso aqui eu concordo. José e Maria seriam os pais biológicos e legais de uma família numerosa formada por pelo menos 7 filhos, 5 homens e 2 mulheres, ou talvez mais. Jesus seria o primeiro filho e por isso o irmão mais velho. Isso aqui eu concordo. Tá? A primeira posição é a nossa posição cristã, evangélica. Segunda posição. Os irmãos de Jesus não são na realidade os irmãos de Jesus são na realidade seus primos. Isso aqui é a posição católica, tá? O termo irmãos teria um sentido translatício. Os irmãos de Jesus seriam seus primos diretos, filho de outros pais, ou de um único pai, e de outras mães, ou de uma única mãe. Diferente de José e Maria. José seria apenas o pai legal, não o biológico, de Jesus, enquanto Maria seria sua mãe biológica e, naturalmente, legal como a esposa de José. Jesus seria filho único e não teria irmãos, nem biológicos, nem legais. Aqui é a posição católica, né? Terceiro, os irmãos de Jesus são seus meio irmãos, apenas legais. José seria o pai legal, comum a todos eles, mas seria apenas pai biológico dos filhos de um primeiro casamento, tá? Que ele teve antes de ter Maria, né? Todos menos Jesus. Maria, por seu lado, seria a segunda esposa de José e a mãe biológica e legal apenas de Jesus. Assim, Jesus seria filho único, mas ao mesmo tempo o mais novo da família, se considerarmos conjuntamente os filhos e as filhas resultantes dos 2 casamentos de José. Quarta e última posição. Os irmãos de Jesus são seus meio-irmãos, consanguíneos. Maria seria a mãe biológica e legal comum a todos eles, mas José seria apenas o pai legal, e não biológico, de Jesus. Jesus seria filho apenas de Maria, esposa legal de José. Depois do parto dela, José e Maria teriam tido pelo menos 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, ou talvez mais. Jesus seria o primeiro filho e, portanto, o irmão mais velho. Essa posição também é a posição defendida por muitos cristãos, tá? Muitos cristãos. Essas 4 possibilidades não têm o mesmo peso específico, tal como se pode observar quando as confrontamos com as fontes históricas de que dispomos. Aí ele vai falar, ó, uma por uma dessas fontes. E vai defender a posição católica, né? Porque ele é católico. Mas ele é bem honesto aqui, tá, gente? Até porque é uma obra acadêmica, né? Então ele vai trabalhar as 4 possibilidades aqui, ó.
citando outra obra, vai citar John Mayer, aquela famosa obra Um Judeu Marginal. Olha só. Essa parte é maravilhosa, né? Se vocês quiserem, eu estarei fazendo aqui um terceiro vídeo. Vou até marcar essa página. Tá? Se vocês comentarem aí, estarei fazendo o terceiro vídeo para falar sobre isso aqui, ó. Os irmãos e irmãs de Jesus. Tá? Se vocês gostaram do segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.